Abra a sua Bíblia aí, no Novo Testamento. Nós vamos ler dois textos hoje à noite. Primeiro está em Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, versos 16 e 18, a 18. Mateus, capítulo 6, versos 16 a 18. E depois nós vamos para Atos, capítulo 11, versos 25 e 26. Mateus, capítulo 6, versos 16 a 18. E depois Atos 11, versos 25 e 26. Bom, meus irmãos, nós estamos hoje à noite, como propomos já há um tempo, o lançamento, o culto de consagração da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. E a gente precisa ter muito cuidado para que essa campanha não se torne mais um evento. Como é algo que faz parte do calendário anual da igreja, a gente corre um risco muito grande, alguns correm um risco de levar essa campanha como se fosse mais uma programação e colocar a coisa no automático e de repente simplesmente cumprir o calendário da igreja e fazer um jejum meio que displicente, né? Distante do real propósito do jejum. E é por isso mesmo que a gente precisa refletir na palavra a respeito do que significa esse jejum. E durante esses 40 dias nós estaremos ministrando com base nesse propósito que nós fazemos, né? De seguirmos a Jesus de perto, de sermos íntimos do nosso Senhor Jesus Cristo e não apenas seguidores de uma religião. Jesus não chamou ninguém para um segmento religioso. Ele não era batista, não era evangélico, né? Jesus nos trouxe uma proposta de vida. E embora hoje nós tenhamos todas essas denominações e participemos de uma, né? Para mim, as nossas denominações são como endereços. Você congrega onde, Diogo? Eu sou lá da Batista Sal e Luz. Então, se tem uma referência de onde é, quem é o pastor, se de repente conhece alguém que faz parte da mesma comunidade, né? Pedro está ali atrás. Você congrega onde, Pedro? Aí ele vai dizer o lugar onde ele congrega. E não que nós estejamos aqui levantando uma bandeira denominacional. A gente tem duas formas de enxergar as denominações, né? E eu me refiro àquelas que têm compromisso realmente com Jesus, com a palavra, de caminhar em novidade de vida, né? Para mim, isso é uma expressão da multiforme graça e sabedoria de Deus. E tem espaço e lugar para gente de tudo que é tipo, né? O mais tradicional tem onde congregar, aquele que é mais liberal tem onde congregar, porque há coisas que podem e devem ser adaptadas na transmissão do Evangelho. O que não pode mudar é a essência do Evangelho, né? A essência do Evangelho, a essência da mensagem não muda, mas a forma como se prega o Evangelho precisa ser atualizada. E, enfim, o que é mais importante nisso tudo é que o nosso coração esteja de fato acompanhando Jesus de perto, acompanhando o mover do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, né?
E é muito triste quando a gente transforma a vida que Jesus propôs em dogmazinhos, em regrinhas, né? A gente fica preso, às vezes, a um espírito religioso. É o que Jesus chamava, em relação aos fariseus, de fermento, né? Olhe, ele dizia para os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, porque é uma coisa que incha, tem aparência de religiosidade, mas não tem essência, não tem conteúdo, né? E por isso nós vamos estar refletindo a respeito de sermos cristãos, de fato, sal da terra e luz desse mundo, de sermos a essência do que Jesus queria que nós fôssemos e deseja que nós sejamos. Então nós vamos começar hoje falando sobre recomeçando com Cristo. Eu quero falar sobre o nosso recomeço, Jesus, como reatar a nossa aliança, o nosso vínculo de seguidores de Jesus. Mas vamos lá, vamos para o texto. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, a partir do verso 16. Jesus diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Não sei porque lembrei de Tiago agora, viu, Nath? Arrume o cabelo. Não, mas vai chegar lá, vai chegar no ponto, o cabelo de Tiago. Arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pereça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Eu quero rapidamente fazer um comentário aqui. Olha que detalhe no verso 16. Quando vocês jejuarem. É quando? Não é se. Né? É quando. Subentende-se que Jesus espera que nós jejuemos. Claro que há um momento específico, um tempo específico, né? Nem ele, o próprio Jesus, permaneceu em jejum o tempo todo. Há vários tipos de jejuns. Há jejuns como esse, de 40 dias, que a Bíblia relata e apresenta. Há jejuns de 21 dias, como foi o jejum de Daniel. Há jejum de um dia só. Há jejum total. Há jejum parcial. E nós estamos tão embaraçados com tanta coisa no mundo que agora a gente descobriu que precisa jejuar coisas que poderiam ou deveriam ser fúteis, né? Estou jejuando o Facebook, né? E eu não quero nem criticar, porque é uma necessidade hoje em dia. A gente está tão envolvido com tanta coisa que nos rouba o tempo de Deus, que hoje a gente se dá o luxo de jejuar a televisão. Inclusive, é um apelo que eu faço para os irmãos. Fazer um apelo pesado. Que tal a gente jejuar, todos nós juntos, 40 dias de TV? Hein? Se você jejuar a Rede Globo, eu já fico muito feliz. E o coração de Deus vai palpitar. Hein, irmãs? 40 dias sem novela. Aleluia! Eita, agora o púlpito aqui não aguenta. 40 dias. Oi. Calma, um de cada vez. Menos a das 6? Ah, sem UFC, entendi. Sem futebol. Justamente.
E aí, que tal? 40 dias. Nada de jornal, não pode. O jejum é pessoal. Eu estou fazendo uma proposta e estou dizendo que esse aqui que vos fala estará entrando numa campanha de 40 dias sem TV. E estou fazendo uma recomendação para os irmãos. 40 dias sem Rede Globo. É bem fácil, né? Pronto. Mia tá na Globo, não? Eita, gente. Tá bom. Carol é irmã de Mia. E então, mas o importante é que a gente assuma esses propósitos diante de Deus para a consagração, para a busca, para o aprofundamento na palavra, na oração. Jesus diz quando jejuarem. Quer dizer, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, têm que ter tempo para um jejum. E como faz bem. Faz bem para aquela gordurinha localizada, né? Aqui já está abaixando já. Faz bem para o espírito. Faz bem para a vida. O problema é que a gente é uma geração tão ansiosa, tão consumista, que a gente está o tempo todo querendo alguma coisa, né? Às vezes a gente deixa a droga, que é um pecado assim tão explícito, né? Mas a gente nutre uns viciozinhos, a gente transfere o vício para outras áreas que dá para disfarçar, socialmente dá para passar legal, e isso vem para disciplinar a nossa vida. Então, Jesus diz, mas ele diz, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Então, quando estiver passando aquele capítulo da novela, irmã, né? E você se encontrar com uma amiga que lhe perguntar, não vá dizer, nem estou podendo assistir a novela. Entrei num propósito com o meu Senhor, né? Não tem para que isso. Os homens aí que forem jejuar o UFC, né? Mesma coisa. É normal, tem que estar tranquilo. A aparência é normal. Porque os fariseus faziam isso com o intuito de que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Isso para eles era um sinônimo de status espiritual, né? Eles se sentiam superiores a outras pessoas. Mas olha o que Jesus vai dizer, que eles, na verdade, já receberam a recompensa. Que recompensa é essa? O reconhecimento por parte das pessoas. Agora, você, eu, quando nós formos jejuar, ao jejuar, verso 17, arruma o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas que apenas a seu Pai, que vê em secreto. Viu? Tira a barba, Luciano Jorge. Tem que dar uma geral nessa aparência. E aí, olha aí, versículo 18, olha a chave aí, ó. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Não sou eu que estou fazendo essa promessa, não. Porque se fosse eu, você poderia me criticar, você poderia me julgar. Mas a Bíblia está fazendo essa promessa. Sempre que a gente põe o joelho no chão, busca, clama, se humilha na presença de Deus, vem resposta. Pode até não ser a resposta que eu quero, mas eu confio que o meu Pai sabe o que é melhor para mim e Ele vai me dar o que é melhor para mim. Como eu não posso fazer todos os mimos da minha Gabizinha, porque eu sei o que é melhor para ela. E mais do que eu, Deus é um Pai que cuida de mim.
Então, ó, tranquilo nesse jejum. Olha para o teu vizinho e diz isso para ele. Tranquilo, aparência boa, sorriso no rosto, né? Chega na casa do irmão, tá aquela lasanha lá quentinha, sai, e aí, vamos almoçar? De boa, irmão, tô de boa. Né? Tranquilo, porque o seu pai, que vem em secreto, lhe recompensará. E eu vou lhe dar um testemunho aqui. Todas as vezes que nós entramos nessa campanha de 40 dias de jejum e oração, algumas coisas vieram como resposta na hora. Outras vieram dar fruto depois. Mas eu tive a certeza que aquilo, embora tenha vindo depois, foi fruto daquela campanha de jejum e oração. É como se os frutos precisassem amadurecer para chegar nas nossas mãos. E isso acontece. Eu não quero nem pedir a alguns irmãos aqui que venham dar testemunho. Talvez durante a campanha a gente faça isso, nos cultos de quinta-feira, como a gente costuma fazer, né? Tem mais tempo para isso. Mas eu sei que nós temos vários testemunhos de pessoas que assumiram um propósito com Deus e viram Deus agindo e fazendo e abrindo portas, enfim. Amém? Esse é o primeiro ponto. Atos, capítulo 11. A partir do versículo 25. Todos acharam? Atos 11. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Certo? Só até aí. Essa igreja de Antioquia, ela tem uma particularidade. Essa foi a primeira igreja fundada entre os gentios. Até então, havia uma igreja estabelecida em Jerusalém, outra igreja estabelecida em Samaria, mas basicamente formada por judeus. Você sabe que Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, e a igreja nasce em Jerusalém com crentes judeus. E não se conhecia ainda essa mensagem que iria abrir as portas para os gentios, para os não-judeus. E no capítulo 10, Pedro tem uma visão de um lençol, onde esse lençol descia com todo tipo de comida, todo tipo de animais. E você sabe que o judeu, ele é muito seletivo em relação ao seu alimento, por causa da lei. E haviam vários animais impuros, e na visão, Deus dizia para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro disse: não, Senhor, nunca comi coisa impura. E por 3 vezes, esse varão precisa insistir com ele, e argumentando que ele, o próprio Deus, havia purificado todas as coisas, todos os alimentos. E Pedro, naquela visão, ele em êxtase, ele come aquela comida, mas acontece um fato interessante. É que ele é convidado para pregar na casa de um gentio, Cornélio. E é a partir daí que a palavra é pregada para os gentios, porque naquela pregação o Espírito Santo desceu sobre todos eles. E foi um fato inegável. Eles não tiveram como sustentar a doutrina de que a salvação era
ainda somente para os judeus. E o entendimento deles se abriu. E aqui, no capítulo 11, nós vemos os discípulos, pela primeira vez, sendo chamados de cristãos. O que significa cristão? Cristão é um seguidor de Jesus Cristo. É alguém que caminha pertinho dele. É um mini Cristo. É um cristinho. Embora aqui termine com ão, deveria terminar com inho, né? Um cristão é um pequeno Cristo, um representante de Jesus Cristo. E isso tem um peso muito grande. Agora, há algumas coisas que nós precisamos entender como marcas de um verdadeiro cristão. Eu queria que você acompanhasse comigo aí. Através dos séculos, a palavra de Deus, ela foi se expandindo e ganhou uma forma tão comum que se transformou essa relação de intimidade e de discipulado com Jesus em uma ideologia. É daí que nasce a expressão cristianismo. Se tornou simplesmente algo que perdeu o sentido, uma religião, um dogma, ou uma série de dogmas, que afasta o seguidor da pessoa de Jesus Cristo, para seguir ideias que alguém apresentou como sendo de Jesus, o que muitas vezes nem é verdade. É por isso que Jesus é o Verbo encarnado e a principal fonte, a principal base de conhecimento a respeito de Jesus está na palavra de Deus. Não é a doutrina católica, não é a doutrina presbiteriana reformada, não é a doutrina batista, é a Bíblia Sagrada. Você quer conhecer Jesus? Mais do que ouvindo pregações aqui, busque-o com um coração humilde, contrito, pedindo auxílio do Espírito Santo, conhecê-lo através das Escrituras Sagradas. Eu não posso revelar Jesus para você mais do que o Espírito Santo, por meio dessa palavra, pode revelar. Ser cristão é isso. É seguir Jesus de perto, é estar em contato pessoal com Ele, porque Ele é uma pessoa. Hoje fui deixar a Gabriela lá em Natal, minha filha. Gabi tem 9 anos e a gente foi conversando a respeito de nova era e esoterismo. E ela me perguntou mais a respeito de Jesus. E eu achei tão interessante, porque eu achava que ela ia, em algum momento, dizer: para, papai, tá bom, vamos ouvir os... Não, mas ela estava lá, caladinha, ouvindo, prestando atenção. E eu estava falando exatamente essa diferença para ela, dessa energia que está aí fora, que o mundo prega, que é disseminada, né? Que todo mundo tem tanto respeito, todo mundo tem tanta reverência por essa luz. Você pode chamar de Buda, o outro pode chamar de Confúcio, o outro pode chamar da Mãe Terra, né? Eu não sei como você quer chamar, mas é uma força, é uma energia, que basta você estar em contato com a natureza, fazer o bem, e essa energia vai pulsar dentro de você. E eu estava explicando que a grande diferença é que para nós essa energia tem nome. Essa energia é um ser pessoal, é um ser que tem inteligência. Por isso mesmo que nós podemos desfrutar dessa criação exuberante que nós temos. Vocês sabem, esse final de semana nós fomos para Pipa, em família, e eu não tenho nem como expressar assim, né? A riqueza que é você poder acordar cedo, entrar no mar às 5 da manhã, às 5 da manhã, como hoje, né?
um terral, as ondas perfeitas. Adilson até quebrou o dedo numa onda dessa. E o Senhor deu um grande livramento, porque ele bateu a cabeça na areia. Desculpa, Adilson. É verdade. Era muito grande, muito ousado mesmo. O espírito de ousadia ficou aí. Mas, e assim, um detalhe, os golfinhos, pertinho da gente ali, ó, sentado na prancha e os golfinhos. Sol nascendo e você, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Porque esse ser criador, ele tem sonhos, ele tem ideias, ele tem pensamento, ele tem sentimento, sabe? Nós não fazemos ideia, e eu falo por mim, gente, eu não sou perfeito não. Mas eu imagino quantas vezes eu não entristeço o Espírito Santo por causa da minha incredulidade. Às vezes por causa do meu egoísmo. Às vezes porque alguém discorda de mim e eu me fecho para aquela pessoa. Eu digo, rapaz, não vou mais discutir com essa pessoa. E eu risco o nome dessa pessoa da minha agenda. Eu não imagino, você não imagina o quanto nós podemos ferir o coração de Deus, porque Ele não é somente uma energia, Ele é pessoal. E o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, antes de seguir uma religião, tem que entrar em conexão com Ele, tem que entrar em ligação com Ele. Uma relação de diálogo, de amizade, de intimidade. É isso que nós precisamos entender. Se nós voltarmos às raízes do verdadeiro cristianismo, nós vamos ver que ele tem um compromisso profundo com Cristo, com os seus ensinos, com os princípios dessa palavra. Todos os apóstolos, quando eles escreviam acerca das Escrituras, ou falavam acerca das Escrituras, eles citavam porções do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham. E nós temos agora a nova aliança, ou a revelação da nova aliança, que é o Novo Testamento. É Deus falando para nós numa linguagem muito mais direta, muito mais aberta. E muitas vezes a gente negligencia isso. E a gente fica atrás dos ismos e ismos e ismos por aí, e a gente perde o melhor, que é conhecer Jesus Cristo, que é aprender os movimentos do Espírito Santo, as direções para as quais ele se inclina. Então, um cristão verdadeiro, antes de qualquer coisa, é alguém que é nascido de novo. Você pode, meu irmão, frequentar essa igreja durante 20, 30 anos e nunca ter a sua essência transformada, porque essa coisa não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Olha, a coisa mais fácil do mundo é se passar por um crente, por um evangélico hoje em dia. Você vai ali na Shalom, compra uma Bíblia organizada, né? Segundo Josmar, a melhor é a Bíblia do garoto cristão, ou garoto radical, a Bíblia do garoto radical. Você compra a Bíblia do garoto radical, com essas camisetas transadas que eles estão trazendo aí, né, Josmar? Camiseta, boné. Falou 3 aleluia, 2 glória a Deus, pronto, é crente, né? Mas aos olhos de Jesus isso não significa nada. Significa o que nós somos na essência. Gente nascida de novo. E aí a gente lembra da história de um fariseu chamado Nicodemos, um alto religioso em Israel, vai ter com Jesus à noite, e ele vem bajulando Jesus, sabemos que és mestre em Israel. Jesus quase que interrompe o discurso de Nicodemos e diz: Nicodemos, a verdade é uma só, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo não entende.
O que é isso, nascer de novo? Eu preciso voltar para a barriga da minha mãe? Como é que isso pode acontecer? E Jesus responde dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A água representa a palavra de Deus. Porque em contato com a palavra, essa fé que eu preciso para crer em Jesus, ela é gerada pelo próprio Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. É quando eu manifesto a minha fé em Jesus, que o Espírito Santo ativa essa vida de Deus em mim. Ative essa vida de Deus em você. Eu preciso reconhecer a minha necessidade, a minha dependência de Deus. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aquele religioso. E outra coisa, ninguém tem condições de operar isso por si só. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir nascer de novo sozinho. Rapaz, é o seguinte, está vindo metanoia, eu acho que eu preciso de uma mudança na minha vida. No metanoia eu nasço de novo. Não é assim. Porque é uma intervenção de Deus na vida do pecador. A única coisa que você pode fazer, se você quer nascer de novo, se você quer ser nascido de Deus, é pedir ao próprio Deus que faça isso por você. É você se reconhecer incapaz, é você se reconhecer necessitado, é você se reconhecer pecador, e dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim. É nesse momento que o Espírito Santo vem e nos inclui no seu corpo, que é a igreja de Deus. O ser humano não pode fazer nada para nascer de novo. Seja você sábio ou ignorante, seja você rico ou pobre, independente da sua classe social, você só pode conhecer a Deus nessa intimidade se você buscar o seu perdão, se você buscar, clamar por Ele, essa salvação eterna. Amém? A primeira característica de um verdadeiro cristão é que ele é nascido do Espírito Santo. Segundo lugar, parece óbvio, mas para muitos nem tanto. O cristão verdadeiro é uma ovelha que segue a Cristo. Vamos repetir? O cristão verdadeiro é uma ovelha que segue a Cristo. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 10. João 10. A partir do versículo 25. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Olha o que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é mais poderoso do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o cristão verdadeiro é uma ovelha dele. Antes de ser ovelha do pastor Rômulo, que é um pastorzinho, né, Irã? Que é um pastorzinho, todos nós somos ovelhas do Supremo Pastor, do Sumo Pastor. E todos nós precisamos igualmente estar atentos à voz de Jesus. Ouvem a minha voz. Como é que uma pessoa pode ouvir a voz de Cristo? Eis a pergunta. Como é que uma pessoa pode ouvir a voz de Deus?
Deus fala de muitas formas. O problema é que nós somos insensíveis à voz de Deus. Mas Deus fala de muitas formas. Deus pode falar através de um sonho? Pode. Eu acho que eu já disse aqui qual é a minha prática. Quando eu tenho um sonho, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é me lembrar do sonho, procurar lembrar do sonho. Quando eu lembro do sonho, eu me ajoelho. Você pode orar deitado, do jeito que você achar, caminhando, vá para a varanda, faça o que quiser. Eu me ajoelho, digo, Deus, o que é que o Senhor quer me dizer com esse sonho? Às vezes o sonho pode ser uma projeção da mente. Engraçado, Miguel foi com a gente para a Pipa e ele desceu umas ondinhas lá de bodyboard. Você acredita que Miguel acordou hoje dizendo que sonhou surfando? Eu fiquei impressionado. Eu sonhei surfando, né? Todo mundo teve essa mesma reação que vocês tiveram. Mas esse sonho foi a projeção de uma vivência, né? Ele mentalizou, focou tanto naquilo que ele praticou, que à noite sonhou. Isso acontece, é um sonho natural. Há sonhos que são projeções do nosso inconsciente e que, sei lá, pode ter N razões. Mas, biblicamente, Deus também fala através dos sonhos. E, às vezes, Deus está falando e a gente, do jeito que acorda, já atropela tudo, já esquece do sonho. Então, a melhor coisa que você tem para fazer é ajoelhar e dizer, Deus, esse sonho tem alguma relação com o que eu estou vivendo? Esse sonho é algum sinal em relação a algo que eu vou vivenciar? Isso acontece demais comigo, é muito interessante isso. Porque quando eu paro e reflito a respeito do sonho, o sonho tem tudo a ver com, algumas vezes tem tudo a ver com o que eu estou vivendo. Eu digo, então isso aqui é isso aqui representa isso aqui, esse aqui sou eu, já sei, Jesus, já entendi, agora vamos em frente. Né? Deus fala através de uma pessoa, de um irmão. E às vezes a gente está tão insensível que, como o apóstolo Paulo profetizou, às vezes alguém vem com uma palavra para a gente e a gente tem quase que comichão nos ouvidos. Parece que entrou como é o nome daquele bichinho? Aripuá. Entrou um aripuá nos ouvidos. O cara está dizendo, rapaz, esse teu namoro aí, tu fazendo sexo antes do casamento, isso está errado. Isso não é da vontade de Deus para você. O cara, pai, não gosto desse irmão não. Acaba mal otário, né? Acaba mal. Deus está falando e o cara está insensível à voz de Deus. Às vezes você pega um livro para ler. Ali está cheio de princípios que vão servir ou concordar com a voz de Deus para a tua vida. Um filme que você vê. Se você é inteligente, está atento, às vezes tem uma lição preciosa. Né? Você prova aquilo ali, tira as espinhas, mas sempre tem uma lição que a gente pode tirar. Mas o meio mais importante pelo qual Deus nos fala está aqui. Ó. Há inclusive algumas Bíblias que elas já vêm grifado de vermelho a fala de Jesus, o que é Jesus falando. E você lê aquilo ali, aí Jesus está dizendo, disso aqui eu me agrado, disso aqui eu não me agrado. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele, conseguem discernir a voz dele. Às vezes o Espírito Santo fala com uma voz interior dentro da gente. Em 1997 eu tive essa experiência pela primeira vez e eu fiquei chocado. Nós estávamos numa reunião de oração e para mim aquilo ali era muito estranho, eu não tinha nenhuma familiaridade com aquilo, né, de orar, ler a Bíblia, estava começando. E gente de todo lugar reunido, e aí a pessoa que estava comandando a oração disse assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai pedir a Deus motivos de oração. E quando terminar, cada um vai compartilhar o que Deus falou.
Eu disse, esse negócio não vai dar certo nunca não. Eu nunca ouvi a voz de Deus, eu não sei o que nada é Deus falando. E aí todo mundo começou a orar, clamar. Eu também fui lá, orei, clamei. Agora vocês vão ficar em silêncio. E aí a gente passou um período de silêncio para ouvir a voz de Deus. E não é que no meu coração veio uma vozinha interior dizendo que nós precisávamos orar por uma determinada nação, porque eu me lembrar qual era a nação é um pouco demais. Mas veio aquela voz interior, eu quero que você interceda, e aí veio o nome da nação. Quando terminou aquela reunião, nação tal, todo mundo compartilhou a mesma nação que nós precisávamos. Eu fiquei assim de bobeira com aquilo ali. Quer dizer, Deus fala de várias formas. Nós é que estamos insensíveis, mas Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Acima de tudo, se você não tiver sensibilidade para crer no sonho, se você não tiver sensibilidade para crer no irmão que Deus está levantando para falar para você, se você não tiver sensibilidade para ouvir a voz interior do Espírito, né? Não é qualquer voz, não é a voz do coração, viu, meu irmão? Não é um sexto sentido, é a voz do Espírito Santo. Você não tem desculpa. Se você é a ovelha de Jesus, abre a Bíblia e Jesus vai falar com você. Amém? Terceiro lugar. E olha, detalhe. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. E elas me seguem. Terceiro lugar. O cristão verdadeiro tem Jesus como Senhor. Vamos repetir? O cristão verdadeiro tem Jesus como Senhor. Você não precisa abrir. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Colossenses diz, Ele é a expressão exata do eterno ser de Deus. Jesus Cristo. Por isso que Ele é Senhor. Por isso que quando esse mundo tiver fim, quando esse mundo acabar, você pode ter sido o maior odioso de Jesus Cristo. Vai ter que estar perante Ele, de joelhos, confessando que Ele é Senhor. Preste atenção aqui no que eu vou dizer. Você pode ser o maior inimigo da cruz. Naquele grande dia, todos nós iremos confessar, homens, principados e potestades e anjos, de joelhos, declarando, Jesus Cristo é o Senhor. Porque é o que Ele é. A gente usa a palavra Senhor e é outra palavra que entrou em desuso, né? Eu até acho engraçado, de uns tempos para cá, as pessoas estão me chamando mais de Senhor. Pastor, o Senhor. E eu sei que é muito respeitoso isso. Isso é um tratamento respeitoso. Cabeto, falei com ele essa semana. O Senhor. Aí quando eu desliguei, eu fiquei, esse bicho me chamando de Senhor. Né? Porque eu me sinto novinho. Nem tanto, né? Fui subir as escadarias esse final de semana, o coração quase saiu pela boca. A palavra fala quando diz que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Um velhinho distante, o senhorzinho que a gente tem que tratar de forma respeitosa. Ele é Senhor porque Ele governa. A palavra Senhor só era utilizada no Novo Testamento para pessoas de autoridade, de real autoridade. Então, o escravo, quando se referia ao seu dono, chamava de meu senhor. César, a palavra no grego, aqui era Kyrios, que era um pronome de tratamento para o próprio César, o grande Deus, divindade romana, né? O imperador romano, que era considerado como uma divindade. Então, César é Kyrios, César é Senhor. E os cristãos começaram a chamar Jesus de Kyrios.
Não, César é Senhor? Não. Jesus é Senhor absoluto. Por isso, por essa causa, muitos cristãos perderam a cabeça, tiveram suas famílias separadas. Muitos cristãos foram lançados no Coliseu, naquelas batalhas, junto com feras para serem mortos. Se tornaram um espetáculo público por sustentar a verdade de que só Jesus Cristo é Kyrios, só Jesus Cristo é o Senhor absoluto. E nós somos súditos do seu reino. O seguidor de Jesus é um súdito. É alguém que está como servo. Você vê nas Escrituras Paulo, servo de Jesus Cristo, a palavra ali é escravo. A gente não tem como não ler isso e não se sentir pequenininho, porque hoje a gente é escravo de nada. Hoje o serviço que a gente faz para Deus, né, é muitas vezes do que nos sobra. Não, minha agenda já está toda comprometida, o que sobrar, eu vou servir a Deus, Quer dizer, a gente não tem mais essa dignidade de olhar para o alto e dizer, eu sou um servo do Senhor, eu sou um escravo de Jesus Cristo. É nada. Isso não muda o amor dele por nós, né? Isso não altera o amor, a paciência, o carinho, a disponibilidade de se relacionar conosco. Mas dizer que Jesus Cristo é Senhor é a gente entender que Ele está sobre mim e eu sou súdito, eu estou abaixo dEle. Eu estou para seguir Ele, não para Ele seguir minha vontade. A Bíblia deixa clara que Jesus, quando Ele é chamado de Senhor, é porque Ele é, na verdade, dono dessa vida que está expressando esse senhorio. Então, o que é que a gente precisa fazer para renovar o nosso compromisso com Cristo? E aí eu queria que você avaliasse muito bem a sua vida. Porque hoje à noite, antes da gente entrar nessa campanha, antes de você consagrar o seu jejum de 40 dias, eu queria que você renovasse o seu compromisso com Jesus. Reavaliasse a sua vida, reavaliasse o seu compromisso, a sua entrega. E, primeiro, você precisa confessar esse compromisso. Você crê que Jesus Cristo é Senhor mesmo? Você crê que Ele é o Deus? Eu não estou perguntando se você tem sido um bom filho de Deus. Eu não estou perguntando se você tem sido uma boa ovelha. Eu não estou perguntando se você tem sido fiel. Isso não interessa. A pergunta que eu estou fazendo é: você crê no seu coração que Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é? Amém. Ou você está brincando de Deus? Ou você está brincando de Jesus? Você crê mesmo no seu coração? O Espírito Santo te dá uma convicção de que essa palavra é verdadeira e que Jesus é Senhor? Pronto. Você precisa confessar isso. Você precisa abrir a sua boca e dizer: rapaz, realmente, Jesus é Deus. Realmente Jesus é Senhor da minha vida. Eu posso não valer nada, mas Jesus é o meu Senhor. Paulo diz assim, escrevendo aos Romanos: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, note que a pessoa salva, ela tem Jesus como Senhor. Segundo lugar, você precisa crer que Jesus é o dono de tudo que você tem. Você precisa crer que Jesus é o dono de tudo o que você tem. Mais uma vez eu vou explicar. Você não precisa, quando terminar o culto, pegar tudo que você tem e dar para a igreja, não. Embora eu ore para que Deus fale com você. Né? Mas você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Mas
Tudo quanto você tem precisa ser consagrado a Deus. Eu administro casa, eu administro carro, eu tenho a minha família, eu tenho violão, eu tenho prancha, mas não é meu. Está nas mãos do Senhor. E Ele sabe que se Ele pedir, Ele vai ter que falar com Camila. Né? Porque aí a situação vai ficar difícil. Mas é dele. É dele. É dele. Por isso que a minha casa é de portas abertas para receber pessoas, para aconselhar, para fazer uma refeição. Porque é dele. E se ele quiser mais, está na mão dele. Minhas filhas são dele. Senhor, Gabi e Esté não são minhas, são tuas. Tenha um encontro com elas, Senhor. Fala, porque por mais que eu ensine, que eu diga, não é a mesma coisa de Deus falar pessoalmente com elas. Você entende isso? Concorda comigo? Eu posso dizer o caminho, mas se elas não tiverem um encontro pessoal com Jesus, não vai valer muita coisa, não. Porque a maior parte do tempo elas estão longe dos meus olhos. É assim com os nossos filhos. A maior parte do dia, eles estão ausentes da nossa presença. Estão expostas ao mundo, estão expostos à influência de pessoas más. Por isso que a nossa oração tem que ser: Senhor, meu filho não é meu, minha filha não é minha, é tua. Tenha um encontro com esse abençoado Jesus. Meu marido não é meu, é teu, Senhor. Abençoa, toca a vida dele, tenha um encontro com ele. Porque aí a gente não precisa estar com muito discurso, não. Amém? Então a gente precisa ter essa consciência de tudo quanto a gente tem. E eu falei de coisas materiais, mas e os dons? E os talentos? A pessoa tem uma voz lindíssima. Aí diz assim: não canto não, porque eu tenho vergonha. Olhe que esse talento que Deus lhe deu não é seu. É dele, para a glória dele. Teve uma época na minha vida, eu era recém-convertido, e eu tocava na igreja que eu fazia parte, mas eu estava vivendo uma vida, né, um pé lá, outro cá. Sabe como é, né, seu Paulo? E teve um dia que eu tinha dado uma escorregada muito grande, bem na véspera do culto, e eu disse: Deus, eu não vou tocar, porque eu estou sujo, eu estou todo errado, eu não vou tocar. E a hora do culto, prestes a começar, e eu lá atrás da igreja, chorando, conversando com Deus. Mas Deus não esperava, nunca esperou, nem espera perfeição plena da parte de seu ninguém, porque Ele sabe que a gente não é capaz de cumprir. Mas uma coisa Ele faz, Ele não quer também jogar sujeira para debaixo do tapete. Aquela minha confissão para Ele foi suficiente. Porque ali eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar comigo, dizendo: o dom que eu lhe dei não é seu, é meu. Enxuga essas lágrimas, eu já te perdoei, conserta a tua vida, vai lá e toca, rapaz. E lá vai eu, todo mufino, né? Porque Ele é Senhor. Então, o corpo que você tem não é seu, é de Deus. Por isso você tem que santificar seu corpo, a mente, seu raciocínio. Alguém chega para mim e diz: pastor, fumar maconha é pecado? Porque a Bíblia não diz nada. Até quando vos sofrerei, né? Meu filho, vá ver o quanto a Bíblia fala a respeito de entendimento, inteligência, sabedoria, e me diga em que essa maconha vai te tornar uma pessoa sábia. Me diga em que. Se é algo que destrói os teus neurônios. Não se iluda não, porque você nasceu para ser templo do Espírito Santo, para glorificar a Deus, para crescer aqui, ó, em conhecimento, em revelação
daquilo que é bom, daquilo que te faz crescer, daquilo que te abençoa. Não que te rouba o tempo, te deixa aí viajando, desculpe, feito um leso. Um lese. Tá rindo, sabe nem de quê. E às vezes uma família em casa carente, um filho carente, precisando de um abraço, precisando de um conselho. Enfim, a vida que você tem, meu irmão, é do Senhor, foi Ele que te deu. Você pode não reconhecer isso, mas é dele, tudo é dele, por Ele, para Ele, dele, por Ele e para Ele, né? São todas as coisas. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém?